Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quero aproveitar para agradecer a banda também que cantou este hino, em louvor ao nome de Deus. De uma certa forma, este hino também coincide com parte da mensagem desta manhã. Amém. Este verso que nós acabamos de ler, ele é dividido em quatro pequenas frases. A primeira frase diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. A segunda frase: Deus enviou seu Filho. A terceira frase: nascido de mulher. E a quarta frase: nascido sob a lei. Quatro pequenas frases, mas cada uma delas com lições muito importantes para nós. E eu quero nesta manhã convidá-los a refletir em cada uma dessas quatro frases. Vamos começar pela segunda frase que diz: Deus enviou seu Filho. O que significa esta palavra ou esta frase? Qual é a lição, qual é o ensinamento que a palavra de Deus tem a nos dar a partir desta frase? Uma das coisas que nós compreendemos a partir desta frase é sobre a natureza de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A partir desta frase e de outros textos bíblicos, nós compreendemos a divindade de Cristo Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é plenamente Deus, tanto quanto Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas pastor, como é que esta frase, Deus enviou seu Filho, confirma ou ensina a divindade de Cristo Jesus? Por uma razão muito simples. Basta nós compreendermos qual é o significado da palavra filho em alguns contextos na cultura bíblica. Vamos começar pensando qual é o significado das palavras pai e filho na nossa cultura. Meu pai é vivo, pela graça de Deus, ele completou uma semana 90 anos de idade. O nome dele é Rui e o meu nome é Ronaldo. Então, pai e filho, Rui e Ronaldo. Na nossa cultura ocidental, vocês sabem que existem muitas distinções entre pai e filho. O pai é mais velho do que o filho. O pai tem mais tempo de vida do que o filho. Normalmente o pai tem mais sabedoria do que o filho, porque é mais experiente, mais maduro. O filho surgiu através do pai, junto com a mãe, logicamente, né? Se não fosse o pai, o filho não existiria. Então há muitas distinções entre pai e filho, o que torna, logicamente, pai e filho completamente diferentes. Bem, vamos à cultura bíblica agora. E vou apenas citar uma história. Você não precisa abrir a Bíblia agora, mas se você quiser acompanhar à tarde, João capítulo 5, nós temos ali um relato de um milagre feito por Jesus. Era sábado, Jesus estava em Jerusalém e ele vai ao tanque de Betesda. Aquele tanque era uma grande piscina, podemos dizer assim, e a tradição dizia que as águas desta piscina de vez em quando eram mexidas. E as pessoas acreditavam que quem mexia aquelas águas eram anjos que desciam do céu. E a tradição dizia que ao mexer nas águas, ou as águas serem mexidas, a primeira pessoa que se lançasse dentro daquele tanque, daquela piscina, ela era curada. Bom, isso era a tradição. A Bíblia não diz se realmente as pessoas eram curadas ou não. Mas o fato é que ali, junto do tanque de Betesda, Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos. E Jesus pergunta para ele: olha, você nunca conseguiu ser curado, ou nunca conseguiu se jogar na água? Ele disse não, porque sempre que a água é mexida, alguém na minha frente vai e se joga na água, e eu não consigo ser o primeiro a me jogar na água. E então Jesus, comovido pela situação daquele homem, Jesus cura aquele homem. Depois de curado, Jesus pede que aquele homem, ou orienta aquele homem a pegar a sua maca e sair pelas ruas de Jerusalém, voltar para a sua casa. Era sábado à tarde, como eu já mencionei. Os líderes religiosos encontram aquele homem e o questionam: por que ele está carregando aquela maca no sábado? As leis judaicas não permitiam isso. Aquele homem então indica que Jesus, que o havia curado, também havia dado aquela ordem ou permissão para que ele carregasse aquela maca no sábado. Então os líderes religiosos vão até Jesus e questionam
questionam Jesus, por que ele curou no sábado? Não deveria ter feito aquela cura no sábado. E então Jesus responde, vejam agora o ponto: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vejam, aqui está presente este relacionamento, pai e filho. E a Bíblia então termina este relato dizendo que quando Jesus disse isso, os líderes judeus apanharam em pedras para apedrejar Jesus. Porque não somente ele transgredia o sábado, como também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Percebe a diferença? Quando eu digo que Rui é meu pai e eu, Ronaldo, sou filho de Rui, jamais você vai entender que eu sou igual a Rui, ou Rui é igual a mim. Não, nós somos diferentes. Mas na cultura bíblica, quando Jesus diz, meu pai trabalha e eu sou filho, trabalho também, então os judeus não aceitaram aquilo. Porque ao dizer isso, ele estava se fazendo igual a Deus. E os judeus não acreditavam que Jesus fosse igual a Deus. Por isso tentaram ou planejaram apedrejar a Jesus. É por isso que eu digo que esta frase, Deus enviou o seu Filho, é uma maneira da Bíblia reafirmar, declarar a divindade de Cristo Jesus. Quem foi enviado a esta terra para ser o nosso Salvador, como foi cantado agora há pouco, não foi um anjo, nem mesmo o maioral dos anjos, Gabriel. Não foi uma outra criatura de um planeta qualquer que não caiu em pecado. Não, o próprio Deus Filho, Jesus, Deus, veio a esta terra para viver e morrer para a nossa salvação. Glória a Deus. Agora notem, louvado seja Deus realmente. Quando nós pensamos na divindade de Cristo Jesus e na sua encarnação, ele veio a esta terra para nos salvar, isso nos traz a ideia também da humilhação que Jesus suportou. Tremenda humilhação. Porque imaginem, Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, Jesus deixou a adoração dos anjos que ele tinha lá no céu e veio a esta terra para morrer, uma morte vergonhosa na cruz, para ser o seu Salvador e o meu Salvador. Que tremenda humilhação Jesus suportou. A Bíblia mesmo diz, em Filipenses capítulo 2, que Jesus tornou-se em semelhança de homem e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus a si mesmo se humilhou. Aí eu pergunto para você: você já foi humilhado alguma vez na sua vida? Você já passou por alguma humilhação alguma vez? Qual foi o seu sentimento quando você foi humilhado ou humilhada? Com certeza não é agradável ser humilhado ou humilhada. Não é gostoso passar por uma humilhação. Talvez nessa semana que está terminando hoje, você tenha passado por uma humilhação. Em casa, no trabalho, na faculdade, junto dos seus vizinhos, enfim, eu não sei a sua história. Mas eu quero dizer a você que já se sentiu humilhado, já foi humilhada alguma vez na vida. E quando você passa por uma humilhação, você não está sozinho, nem sozinha. Porque Jesus também foi humilhado. Jesus também se humilhou. Ele sabe o que é passar por uma humilhação. E por isso, quando você tem essa experiência de passar por uma humilhação, ele se coloca ao seu lado, como um amigo, como um irmão. Ele diz: eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que é ser humilhada. Eu sei o que é ser humilhado. Porque eu também fui humilhado de Jesus. E por isso ele pode animar e fortalecer a você. Quando você passar por uma humilhação, vá aos pés de Cristo. Coloque-se nas mãos dele e encontre em Jesus o ânimo, o alento para superar a triste experiência de passar por uma humilhação. Vamos agora à frase seguinte: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher, é a frase seguinte. Vejam, amigos e irmãos, se a primeira frase destaca a divindade de Cristo Jesus, essa segunda frase tem por propósito destacar a humanidade de Cristo Jesus. E por uma razão muito simples.
Não existe nenhum ser humano na face desta terra que não tenha nascido de mulher. Não importa se você é homem ou mulher, se você é alto ou baixo, se você é magro ou gordo, se você é bonito ou feio, se você é rico ou pobre, se você tem pós-doutorado ou é analfabeto, nada disso importa. Todos os seres humanos que existem nasceram de uma mulher. Independente das suas condições hoje, todos nós nascemos de uma mulher. Isso torna a humanidade a humanidade irmã, em comum, porque todos nós passamos por essa experiência. E vejam, quando Jesus resolveu passar por essa experiência, ele tornou-se como um de nós, porque ele também nasceu de uma mulher. Vejam, Jesus poderia ter vindo a esta terra como um anjo, que algumas vezes, no Antigo Testamento especialmente, conta a manifestação de muitos anjos que desceram e conversaram com personagens bíblicos. Jesus poderia ter feito isso. Ele poderia ter descido do céu, já adulto, vivido aqui nesta terra, feito os mesmos sermões, realizado os mesmos milagres, as mesmas curas, poderia ter passado pela morte na cruz e seria o nosso Salvador da mesma forma, sem nenhuma diferença. Mas ele escolheu, podemos dizer assim, começar lá do começo, como eu e você começamos, na gravidez, na gestação de sua mãe, Maria, 9 meses como um feto em formação, nascer como você e eu nascemos de uma mulher. Por isso, Jesus torna-se como um de nós, porque passou pela mesma experiência que todos os seres humanos passam. E agora, queridos amigos e irmãos, por um lado nós temos aqui um dos mistérios da encarnação. Por quê? Porque em Jesus nós temos as duas naturezas. Temos a natureza divina e a natureza humana. Estas duas naturezas coexistiam de uma forma misteriosa, que só vamos compreender na eternidade. Por um lado, ao olhar para Jesus, você podia dizer assim: Ele é verdadeiramente Deus. Para confirmar isso, mais uma vez, lembre-se que quando o anjo Gabriel vai a Maria e anuncia o nascimento de Jesus, e ele diz assim: o ente santo que nascerá de ti será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus não deixou de ser Deus quando veio a esta terra. A natureza divina estava ali, a divindade estava ali em Cristo Jesus. O que ele deixou, e eu disse agora há pouco e repito, foi a sua majestade, a sua glória, a adoração dos anjos, o brilho de Cristo Jesus como Deus. Isso ele deixou de lado. Mas a sua natureza ainda era plenamente divina. E por outro lado, ao olhar para Jesus, você pode dizer assim: ele é plenamente homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como essas duas naturezas coexistiam na mesma pessoa, só a eternidade nós vamos compreender. Esse é um dos mistérios da encarnação. Mas quando nós pensamos no nascimento de Cristo Jesus, em como ele veio a esta terra e escolheu passar pela mesma experiência que cada um de nós passamos, isso nos traz a lembrança de que o nascimento de Cristo Jesus foi cercado por circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis. Vamos começar desde a gravidez de sua mãe. Maria era solteira, estava noiva, mas não havia se casado ainda. Uma garota, aí talvez dos seus 15, 16, 17 anos, ainda não dá a idade dela. E o anjo vem e diz que ela está grávida do Espírito Santo. Imaginem vocês aqui no Jardim Prudência. Uma garota aqui da comunidade, da nossa igreja, chega aqui grávida, e todo mundo estranha: poxa, você está grávida, mas você é uma adolescente ainda, tem 15, 16 anos. E essa garota diz: é verdade, eu estou grávida. Só que é surpreendente, porque eu nunca tive relacionamento com nenhum homem. Mas como que você está grávida então? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Imagina uma garota hoje dizer isso. Como é que seria a nossa reação? Quantos de nós acreditaríamos nisso? Alguns iriam dizer: não, você está de brincadeira com a gente? Conta a verdade aí.
Foi exatamente esta situação que Maria viveu num tempo em que a gravidez de um adolescente ainda era muito mais tabu do que nos dias de hoje. Mas Maria se submeteu a isso. E não foi só Maria. O próprio Jesus, durante toda a sua existência, ele acabou carregando esta impressão, esta marca. Ele jovem, adolescente, adulto, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, ali está Jesus, ali vai Jesus andando. A mãe dele a gente sabe quem é Maria. Mas o pai, quem é o pai dele? Dizem por aí que é o Espírito Santo. Você acredita nessa história? Os críticos de Jesus, por certo, fizeram esse tipo de zombaria muitas vezes. E Jesus se submeteu a viver e a experimentar esse tipo de marca que ele carregou durante toda a sua existência. Mas não foi só, a dificuldade não foi só a gravidez de sua mãe. Quando Jesus nasceu, você conhece bem a história, não havia um bercinho preparado ali com um lençol azul, um travesseiro perfumado, bichinhos de pelúcia dentro do berço, um quartinho decorado para o menino que nasceria. Não foi isso. Jesus foi colocado junto com animais. Provavelmente o seu primeiro berço foi o coxo, onde o alimento para os animais era colocado. E não foi só essa dificuldade. Você sabe que pouco tempo depois, Herodes baixou um decreto de morte. E aí os pais de Jesus, José e Maria, levaram Jesus para o Egito, fugindo para o Egito. Porque se não tivessem fugido para o Egito, Jesus provavelmente teria sido morto. Você já imaginou? Um bebê com poucos meses ou semanas de vida e já uma sentença de morte, querendo alcançá-lo. Mas não foi só essa dificuldade, ainda mais. Quando eles voltam do Egito, eles escolhem para fixar a sua residência a cidade de Nazaré. Você consegue imaginar um lugar assim com uma fama, um lugar com pessoas ruins, más? Era Nazaré. E você se lembra que, muitos anos depois, quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, um deles pergunta para Jesus assim: Jesus, vem aqui, me diz uma coisa, dá para sair alguém que preste de Nazaré? Você tem certeza que você veio de Nazaré? Você tem certeza que você é bom mesmo? Porque de Nazaré até hoje eu nunca vi sair nada que preste. Jesus se submeteu a viver esse tipo de circunstância. Isso nos lembra, queridos amigos e irmãos, que nem todos nascemos em berço de ouro. Nem todos nascemos em berço esplêndido. Alguns de nós, provavelmente, passamos por circunstâncias muito difíceis, relacionadas à gravidez da nossa mãe, ao nosso nascimento, os primeiros anos de vida, a nossa infância. Alguns trazem traumas, alguns trazem remorsos, lembranças amargas desta fase da vida. Pode ser o seu caso. Eu não conheço a sua história, mas pode ser isso o seu caso. Há algum tempo eu estava vivendo com uma senhora de origem japonesa. E um dia, num dos estudos bíblicos, de repente ela começou a me contar a sua história. A história do seu nascimento, da sua infância. E ela me disse: pastor, meus pais vieram do Japão, eram muito pobres, lutaram muito aqui no Brasil para conseguir sobreviver. E quando a minha mãe, ela contando a história, não é a minha história, ok? Ela me contando a história dela. Quando a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, ela já tinha 3 filhos. E eu seria a 4ª filha, a 4ª criança. Eles ficaram desesperados, porque eles eram muito pobres, eles não tinham condições de educar, de criar, de sustentar 4 filhos. Então minha mãe, em desespero, tentou fazer um aborto. E essa primeira tentativa de aborto não deu certo. A gravidez continuou. Angustiada ainda, minha mãe tentou fazer uma segunda tentativa de aborto. E essa segunda tentativa de aborto também deu errado. A gravidez continuou e a minha mãe ficou desesperada. Essa minha amiga me contou. Finalmente a minha mãe tentou me abortar pela 3ª vez. E essa 3ª tentativa de aborto também não deu certo. E eu nasci.
para desespero e angústia dos meus pais, eu nasci. Enquanto ela contava isso, ela chorava. Ela dizia: pastor, você não sabe os traumas que eu tive durante toda a minha vida. Quantas marcas, quantas lembranças. Saber que eu não era desejada pelos meus pais. Saber que a minha mãe tentou me matar 3 vezes no ventre. Saber que os meus pais não queriam que eu existisse. E eu existia, mesmo assim. Quantos traumas, quantas marcas, quantas tristezas eu tive que lutar durante toda a minha vida. E enquanto ela chorava, contando essa história, eu acabei chorando junto com ela, porque essa é a história de algumas pessoas. Seu nascimento não era desejado, seu nascimento não era querido, almejado pelos seus pais. Me lembro de uma outra situação que eu vivi quando era pastor no interior de São Paulo. E ali na nossa comunidade, na igreja, havia uma família formada pelo casal, pai e mãe, e 3 filhas solteiras. E o pai dizia na igreja, entre os vizinhos, para todo mundo: olha, filha minha não engravida solteira. Se um dia, ele dizia, minha filha engravidar solteira, qualquer uma das 3, eu coloco para fora de casa. E ele falava isso para todo mundo. Bem, vamos abrir um parênteses, daqui a pouco eu volto para a história. Gravidez de uma adolescente sem ser casada. Eu não conheço até hoje nenhum pai ou mãe que diga assim: olha, o sonho que nós temos para a nossa filha é que ela engravide solteira. Nunca conheci nenhum casal que tivesse esse sonho para sua filha. Nunca conheci também um casal que dissesse assim: olha, o que nós planejamos para o nosso filho é que ele engravide uma garota, sem ser casado. Nunca conheci nenhum pai ou mãe que dissesse isso. Agora, apesar de não ser o sonho de nenhum pai ou de nenhuma mãe, a gravidez acontece. Algumas vezes pode acontecer. E acontece em nosso meio às vezes também. E qual deve ser a nossa atitude numa situação como essa? É colocar o filho para fora de casa? É colocar a filha para fora de casa? Não. É nessa hora que nós vamos acolher, vamos amar, vamos amparar, vamos ajudar. Apoiar ali para encontrar o caminho, né? Houve um desvio da rota, mas vamos agora ajudar aqui, apoiar, amar, para trazer de novo para o caminho certo. Essa é a atitude do pai e da mãe cristãos. Fecha o parênteses. Filha minha não engravida solteira. Se um dia uma filha minha engravidar solteira, eu coloco para fora de casa. Um dia eu estava em casa com a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, e aí alguém tocou a campainha. Eu fui atender, era a esposa desse nosso irmão, e junto dela a filha caçula. Pastor, nós queríamos conversar com o senhor um pouquinho. Podemos entrar? Não, pode entrar. Minha esposa está em casa, minhas filhas também podem entrar. A mãe e a filha caçula sentaram-se no sofá, e a mãe começou a dizer: pastor, o que nós jamais imaginávamos e gostaríamos que acontecesse, aconteceu. Minha filha caçula está grávida do namorado. E na hora que a mãe falou isso, a primeira coisa que veio à minha mente: o pai. O pai vai colocar para fora de casa. Eu perguntei para a irmã: qual foi a atitude do seu pai quando ele soube? Ela falou: pastor, eu não sei. A gente veio aqui contar para o senhor, agora o senhor vai lá e conta para ele. Eu que vou ter que ir lá contar para ele? É, pastor, o senhor vai ter que ir lá contar para ele, porque o senhor sabe, ele ameaça, vai colocar a filha para fora de casa. Eu não tive coragem, pastor. Meu marido é bravo, meu marido é nervoso, eu não tive coragem de contar para ele, porque eu não quero que coloque a minha filha, minha caçula, para fora de casa. O senhor vai ter que ir lá, vai ter que amansar o homem, vai ter que falar com ele e tal. E eu fui. Cheguei lá, sentei na sala, né? Aí, como a gente brinca, rodeei os muros de Jericó, né? Rodeei antes de derrubar os muros. Aí contei para ele. A hora que eu falei para ele, ele ficou bravo. Gritou, ficou bravo com a filha. E eu, calma, não é assim, estava acalmando o homem. Por fim, ele se acalmou. Desistiu da ideia de mandar a filha para fora de casa. Mas sabe que hoje eu olho para trás e às vezes eu penso assim: teria sido melhor para aquela garota o pai ter mandado fora de casa. Para a casa de uma avó, de uma tia. Por quê? Porque apesar de não ter mandado a filha para fora de casa, ele ficou atormentando aquela menina 9 meses. Está vendo? Eu te falei. Eu falava
para você cuidar, não ficar de tarde com o seu namorado, você não me ouvia. Agora eu estou aqui uma vergonha. Como é que eu vou chegar na igreja, os irmãos vão olhar para mim e passar uma vergonha? Então foram 9 meses de tormento. As mulheres aqui que já passaram por uma gravidez, né, sabem que esse deveria ser um período de tranquilidade, de alegria, de paz. É gostoso, a expectativa de uma criança que vai nascer. Mas aquela garota passou 9 meses de tormento. Era melhor ter ido para a casa da avó, da tia, ficar em paz. Por fim nasceu a criança, um menino, e aí o avô se acalmou, porque nasce o neto, aí fica bem bobo e tal, já se acalmou. Talvez essa seja a história de alguns de vocês também. Quantas pessoas, infelizmente, pegam sua certidão de nascimento, tem ali o nome da mãe, não tem nem o nome do pai. Algumas vezes isso acontece. Quantas pessoas passaram na infância, nos primeiros anos de vida, por muitas dificuldades, pobreza, pé no chão, falta de comida, carência de tudo. E algumas pessoas carregam durante toda o restante da vida esses traumas, essas lembranças do passado que vão atormentando como fantasmas toda a jornada da existência. Como eu disse, eu não sei qual é a sua história. Mas se você não nasceu num berço de ouro, se você não nasceu num berço esplêndido, se você tem lembranças amargas e tristes da sua origem, da sua infância, você não está sozinho. Jesus passou exatamente por isso também. Ele escolheu propositalmente passar por algumas das situações mais difíceis desta vida, relacionadas com a gravidez da sua mãe, o seu nascimento, sua infância, como eu já mostrei nessa manhã, justamente para dizer: eu sei o que você passou, eu sei o que aconteceu com você, eu sei como isso entristece o seu coração, mas eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para amparar você, porque eu passei pela mesma situação. Confie em mim. Você pode superar isso pela graça de Cristo Jesus e ainda pode ter uma vida feliz e em abundância, apesar desse início tão trágico, tão amargo. A frase seguinte diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu tenho a impressão que qualquer um de nós aqui saberia explicar o que significa a frase nascido sob a lei. O sentido é mais ou menos óbvio. Dizer que Jesus nasceu sob a lei significa dizer que Jesus nasceu debaixo das leis do judaísmo, dos mandamentos, das regras, das normas, dos costumes do judaísmo. E ele estava sob isso, debaixo disso. Ele não subverteu, não se rebelou, não transgrediu essas leis. Pelo contrário, você sabe muito bem, Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado, foi levado ao templo. Com 12 anos ele subiu para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, como era o costume. Jesus guardou os 10 mandamentos, Jesus guardou o sábado, Jesus observava as regras de alimentação, de saúde dos judeus. Jesus observava todas as festas, Páscoa, tabernáculos e outras festas que existiam no judaísmo. Enfim, Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei, e ele obedeceu todas essas leis. Porque ele mesmo disse: eu não vim para abolir, mas vim para cumprir. Mas eu quero apresentar um outro significado dessa frase, que é possível também quando nós compreendemos e estudamos a vida de Cristo Jesus. Dizer que Jesus nasceu sob a lei significa também que Jesus nasceu debaixo ou sob os efeitos da lei da hereditariedade, que é uma outra lei que acaba igualando todos nós seres humanos. O que significa isso? Significa que quando Jesus viveu aqui nesta terra, ele não tinha a estatura, o porte físico, a força de Adão quando foi criado lá no Éden. Não. Jesus, quando viveu aqui nesta terra, ele sentiu os efeitos da deterioração, da corrupção, da degeneração que o pecado provocou na raça humana. E Jesus nasceu, se você fosse comparar com Adão, muito mais baixo, muito mais fraco, muito mais franzino do que Adão quando foi criado lá no Éden.
E é por isso que Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia frio, Jesus sentia calor, Jesus sentiu dor, Jesus chorou, Jesus foi pobre, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus sentiu a dor de ser negado por um dos seus discípulos, traído por outro dos seus discípulos. Jesus sentiu medo quando tentaram apedrejá-lo lá em Nazaré. Jesus estava sob as circunstâncias e os efeitos do pecado. Da mesma forma que você e eu também vivemos sob os efeitos da lei da hereditariedade. Quantas tristezas, quantas lágrimas, quantas dores você e eu suportamos por vivermos num mundo marcado pelos efeitos do pecado. Fome, dor, morte, internações hospitalares, doença, divórcios, assaltos, acidentes, medo da violência, tudo isso você e eu convivemos com isso, e às vezes sentimos na nossa própria pele. São os efeitos da lei da hereditariedade, são os efeitos das consequências de vivermos num mundo de pecado. Talvez exatamente neste momento você esteja sofrendo por causa dos efeitos do pecado em nosso mundo. Porque você e eu, mesmo crendo em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós não estamos numa bolha, livres dos males deste mundo. Não. Você e eu estamos inseridos, você e eu estamos no meio deste mundo. O que afeta, o que prejudica, o que entristece nossos vizinhos, os ímpios, os descrentes, os pagãos, também afeta a mim e a você. Os mesmos sofrimentos, as mesmas dores. O que diferencia é a esperança que nós temos em Jesus. Mas fora isso, nós sofremos tanto quanto eles. E é quando você e eu sofremos os efeitos da lei da hereditariedade, as consequências do pecado neste mundo, que Jesus também se aproxima de mim e de você, e Ele diz: você está sofrendo? É triste, é difícil viver num mundo de pecado? Eu sei. Eu também nasci debaixo da lei. Eu também senti na minha própria vida os efeitos e as consequências do pecado. As dores que você suporta, eu também suportei. Os sofrimentos que te entristecem também fizeram com que eu me entristecesse. E por isso Ele pode ser um amigo, um companheiro, um irmão, na hora das nossas dores, na hora das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos. Nós vamos agora voltar à primeira frase, que eu deixei para o final a propósito. Depois de todas essas considerações, a primeira frase diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa dizer que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho? Isso significa, queridos amigos e irmãos, que a encarnação de Cristo, o nascimento de Jesus nesta terra, não foi uma casualidade, não foi uma coincidência, não pegou a Deus ou ao próprio Jesus de surpresa. Não foi o caso de um dia lá no céu, talvez um dia bonito como hoje, que o sol está brilhando, e Deus diz para Jesus: olha, hoje acho que é um dia bonito, acho que agora chegou, desce lá e nasce agora. Não, havia um planejamento, havia um cronograma. Deus tinha tudo planejado na sua mente eterna, e as coisas foram sendo conduzidas, tudo foi sendo direcionado por Deus, para que na hora certa, no momento exato, quando viesse a plenitude dos tempos, Deus enviasse a Jesus neste mundo. E Jesus então nascesse de mulher e nascesse sob os efeitos da lei da hereditariedade, como nós vimos nesta manhã. Deus é um Deus de ordem, e os propósitos de Deus não reconhecem nem adiantamento e nem tardança. Bem, até agora nós meditamos no passado, a primeira vinda de Cristo Jesus. Eu quero agora convidar você, nesses momentos finais,
refletirmos sobre o futuro, a segunda vinda de Cristo Jesus. Da mesma forma que havia um planejamento, havia um cronograma, havia uma data certa para o nascimento de Cristo Jesus, e na plenitude do tempo Jesus nasceu, também existe um planejamento, também existe um cronograma, também existe uma data certa para a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso fica claro, por exemplo, quando Jesus diz assim: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas o Pai que está no céu. Ou seja, há um dia, há uma hora, há um tempo marcado. Naquele momento, Jesus em sua humanidade não sabia. Somente Deus, o Pai, é que sabia. Mas existe um planejamento, existe uma data marcada no calendário de Deus. Existe um outro texto bíblico também que reforça isso, Atos capítulo 17, quando a palavra de Deus diz assim: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Cristo Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você percebe? Deus estabeleceu um dia. Então, você e eu não sabemos, ninguém sabe, mas há um dia estabelecido. Há um dia e uma hora que Deus determinou os seus desígnios para que Jesus volte a esta terra. E aí, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura? Da mesma maneira como aqueles que viveram antes do nascimento de Cristo Jesus clamavam para que o Messias viesse e livrasse a Israel, nós hoje também deveríamos clamar pela segunda vinda de Cristo Jesus. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e ali parte daquela oração ele diz: venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar isso, a fazer esse pedido, essa súplica: venha o teu reino. E o meu apelo a você nessa manhã é justamente esse: vamos orar mais frequentemente: venha o teu reino. Vamos clamar mais insistentemente: venha o teu reino. Nós estamos cansados deste mundo, pelo menos eu estou, não sei quanto a você, mas acho que todos nós estamos cansados deste mundo, de dores, de sofrimentos, de tristezas, de guerras, de pessoas inocentes sofrendo, de queridos que se vão por causa da morte. Meu clamor é: venha o teu reino. Eu quero incentivar você a fazer desta oração a sua súplica também: Senhor, venha o teu reino, que muito em breve chegue a plenitude dos tempos e Jesus volte a esta terra, e possamos estar então para sempre com o Senhor, naquele lar onde não haverá mais sofrimento, nem morte, nem tristeza, naquele lar onde não haverá crianças que nasçam sem saberem quem é o seu pai, naquele lar onde não haverá mais crianças que nasçam depois de abortos fracassados, naquele lar onde não haverá mais crianças pobres, com fome ou com o pé no chão, naquele lar onde não haverá mais pessoas que sofram por causa das consequências do pecado, porque o mal já não mais existirá. Amém. Venha o teu reino. Este é o meu anseio, este é o meu desejo. Eu clamo a Deus para que Jesus em breve volte nas nuvens dos céus, e eu espero que este seja o teu clamor também. Vamos orar ao Senhor cada dia mais: Senhor, venha o teu reino. Nós queremos logo ver Jesus voltando em glória e majestade, e Ele levando a cada um de nós para subirmos e viver com Ele por toda a eternidade. Que essa seja a nossa súplica, e que muito em breve esta oração seja respondida por Deus, que muito em breve esta promessa seja realizada, seja concretizada, que Jesus volte e estejamos para sempre com o Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, que seja essa a oração de cada um de nós também, que é o meu desejo nesta vida. Amém. Para confirmar essa certeza, nós vamos cantar aqui no Cristo virá outra vez, que traduz exatamente o que foi aqui falado, pregado. Depois da alegria que teve no louvor, novas alegres trarei, cantos de graça entoarei, ao proclamar com ardor
presença trará paz e alegria sem par. Sempre ao seu lado andarei, Cristo virá outra vez. Breve virá, pela noite pode ser ouro, linho, alvorecer. Breve virá, ó quão glorioso esse dia será. Cristo virá outra Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos porque Jesus nasceu, viveu e morreu para ser o nosso Salvador. Amém. Te agradecemos pela promessa, pela doce e feliz esperança de que em breve Jesus voltará. Amém. E nós clamamos nesta manhã, Senhor,